Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair. Existe cura aqui, existe milagre aqui. Existe vida nesse lugar. Se você sentiu a vontade de o fazer, fala para esse irmão: ei, Deus vai te levar para um outro nível. Mas faz cara de crente assim, ó. Profeta, assembleiano. Não, apesar que nós somos batistas, né, irmão? Mas a gente, vocês entenderam, né? Fala: Deus vai te levar para um outro nível. Porque hoje eu vou falar sobre isso. Eita, aleluia. Esses dias eu me vi um pouco bad. E é difícil eu ficar bad, ficar mal assim, sabe? Mas eu estava com o coração um pouco apertado diante de tantas notícias que nós temos recebido. Devemos chorar sim com os que choram, orar, interceder, amar. E eu continuo, quanto mais notícias ruins eu ouço, mais eu tenho convicção na palavra de Deus. Mas eu busco crescer no Senhor e desenvolver a minha fé. Porque Ele é a resposta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a esperança. E a igreja dele, que somos nós somos a resposta para esse mundo, queridos. Sabe, nós somos a resposta para o mundo. Porque diante de tantas notícias que nós temos visto, nós temos cada dia mais convicção que Jesus está para voltar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E um dia na eternidade, preste atenção comigo, vem aqui. Um dia na eternidade não haverá uma lágrima sequer. Eu vou dizer para essa igreja que vai agarrar essa verdade que eu estou dizendo. Um dia na eternidade não haverá guerra, não haverá morte, não haverá violência. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor. E quanto mais as pressões chegam, os desafios, mais nós nos levantamos e permanecemos firmes na palavra. Quem crê comigo, levanta a sua mão e dá um glória a Deus bem forte. Ei, meu Deus. É por isso que o tema dessa mensagem é: existe um nível mais alto de viver. Diga comigo: existe um nível mais alto de viver. A vida, ela é um presente. A vida é sagrada. Diga comigo: a vida é sagrada. E a pergunta é hoje para você: o que você tem feito com a vida que Deus te deu? Eu não sei se você está percebendo, não dá mais para a gente brincar de ser crente. Não dá mais para viver uma vida leviana, libertina. Não dá mais para viver uma vida medíocre. Eu não sei se você percebeu os tempos que estamos vivendo. E essa palavra, ela vem como te chacoalhar hoje, chacoalhar suas estruturas internas, para que você cada dia mais cresça, para que você venha romper em fé. Eu posso ouvir um amém por isso? Por isso hoje eu quero falar e eu quero ler esse texto. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 21. Efésios 5, do verso 15 ao 21. E eu estava falando sobre alegria. Lembra que eu falei sobre alegria? Eu vou falar um pouco sobre isso. Vem comigo que você vai entender onde a gente vai chegar. Efésios capítulo 5, verso 15. Vamos ler aqui. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensato, mas como sábios. Como? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando
oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Glória a Deus. Preste atenção. Existe um novo nível mais alto de viver. A vida é um presente, a vida é sagrada, e a pergunta é: como você tem levado a vida que Deus te deu? Alguns estão no piloto automático, alguns é o próprio inconsciente andando, não consegue trazer consciência para suas atitudes, não consegue trazer consciência para os seus pensamentos. Opa, por que eu estou com tanta raiva? Opa, por que eu estou tão triste? Por que eu estou sentindo essa angústia? Por que o comportamento daquela pessoa mexeu comigo? Tem gente que não para pensar, ela vai vivendo, ela vai se arrastando. E aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo escreve esse texto para a igreja de Éfeso. Uma igreja, como que estava o contexto dessa igreja? Uma cidade, inclusive, rica, influente, mas extremamente pagã. O desafio daquela igreja não era só resistir à perseguição, era não ser moldado pela cultura daquele lugar. Paulo então ele diz: ei, tenham cuidado com a maneira de como vocês vivem. Quando nós vamos para o original no grego, a ideia é: observem cuidadosamente cada passo. O problema nunca começa no comportamento, começa na consciência. Ninguém se perde de repente, um casamento não se acaba de um dia para o outro. Houve uma atitude, mesmo que seja a indiferença. Alguma coisa está acontecendo. Não acontece de repente. E assim é a nossa vida com Deus. Assim é o nosso caminhar. Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive essa palavra que eu estou aqui ministrando, ela é muito prática. Ela é muito óbvia, mas diga comigo assim: o óbvio precisa ser dito. Nós erramos nas pequenas coisas. Porque quando a gente olha uma montanha gigante, a gente fala: nossa, está muito grande essa montanha, eu vou desviar. Mas às vezes uma pedrinha pequena, ela faz a gente cair. Esses dias eu fechei a porta do a porta do carro no meu dedo. Eita Deus. Eu vi estrelas subir, desci, renasci. E ainda eu estava com aquelas unhas, né? Porque essas unhas assim. Aí eu falei: gente, como uma coisa tão pequena, sabe assim, não fez um barulho. Minha filha nem percebeu. Eu precisei falar: minha filha, mamãe machucou aqui, meu Deus. Ela nem percebeu, porque não fez sabe, não foi um estouro. Foi algo tão pequeno e rápido, mas que doeu na minha alma. Agora já está crescendo, amém? Posso ouvir amém? Amém. Obrigado, irmãos. Você que está intercedendo pela minha vida, pela minha unha, glória a Deus, que não vejo a hora de quando eu voltar minha unha normal. Mulheres entenderão mais ainda, mas está voltando.
Mas eu fiquei refletindo sobre isso. Pequenas coisas. Você sabe que Deus, Ele quer se revelar a você no chão da vida, no dia a dia. Como você tem enfrentado os desafios? Como você tem cuidado da sua vida? Antes de dormir, como você vai dormir? Como você se posiciona ao acordar? Como que você vai para o trabalho? Como que você sai do trabalho? Como que você volta para sua casa? Como que você chega aqui na igreja? Talvez reclamando, murmurando, xingando, não sei. Como que você sai da sua casa? E o que você tem feito da tua vida? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Observem cada passo cuidadosamente. Primeiro, quando a gente deixa de perceber, depois a gente deixa de discernir, depois a gente muda a direção. É assim que os relacionamentos se esfriam. Você deixa de falar aqui, depois deixa de falar ali. Você não tem mais a percepção. O maior perigo da vida cristã não é viver longe de Deus, é viver distraído de Deus. Quais são as suas distrações? E posso te falar, hoje mais do que nunca, pode perceber, nos tempos dos nossos pais, até no meu tempo também, quando eu era pequena, porque eu sou meio antiguinha. Gente, eu lembro da fita. Alguém lembra da fita? Alguém lembra do disco? Tem alguém aqui que me ajuda também? Gente, eu era da época do disco. Eu lembro, tinha uns discos lá em casa. Galera de 2000 não sabe nem o que é isso, né? Pois é, eu sou antiga. Mas naquela época haviam distrações, sempre existiram. Mas hoje mais do que nunca nós vivemos uma era de pessoas. Você pode perceber, cada esquina tem uma farmácia. Outro dia eu até vi. Eu ia falar propaganda, eu vou falar não, porque está filmando. Cada esquina. Remédios atrás de remédios, pessoas ansiosas, crise de ansiedade, depressivas, bipolaridade, crise de pânico, pensamento acelerado. Porque, queridos, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados com distrações. Eu estudo sobre comportamento humano, sou especialista também. Até meu pai aqui, que também é psicólogo, pastor, ele entende muito bem disso. Querido, mas nós vivemos uma era hoje que todo mundo tem TDAH, né? Você já ouviu falar do negócio de TDAH? Parece que todo mundo tem. Você fala com uma pessoa, ela não está aqui, ela está assim, ó. Ela está olhando para você, mas ela está pensando no... A gente não traz presença mais. Ou a gente está ansioso, ou a gente está no passado, na dor que passou, depressivo ou inquieto. Sabe o que está raro hoje é encontrar presença. Alguém que olha nos seus olhos, alguém que realmente pega a sua mão e fala: tudo bem, como que você está? Deixa eu deixar esse celular de lado, deixa eu desligar esse pensamento. Calma aí, deixa eu me conectar aqui com você. Tem alguém entendendo o que eu quero dizer? Porque as distrações estão aí. Você está vendo um vídeo, irmãos, eu trabalho com o celular, trabalho com a internet, só a graça do Senhor. E agora eu comecei também a virar não é blogueira não, influencer, sei lá o que é esse negócio. Na verdade, eu também estou na internet agora. E sabe o que eu percebi? É muito fácil se distrair. E precisamos usar essa ferramenta para pregar o evangelho, amém? Porque está cheio de gente ali, fazendo um monte de coisa que está destruindo famílias. Então nós precisamos ser a resposta, ser testemunhas vivas do evangelho, amém? Agora, obviamente que é muito fácil se distrair. A gente se distrai como? Se comparando com outras pessoas. Eu não fiz o meu primeiro 1 milhão com 20 anos, eu estou decepcionada. Porque está na internet, cara, 22 anos, meu primeiro 1 milhão. Irmão, você se sente um? Sangue de Cristo tem poder, ó. Você até pensou nisso daí. Vai, crente. E aí você fica frustrada, frustrado. Aí você está na sua casa, de repente você vê uma notícia ruim atrás da outra.
Um dia eu liguei, porque eu não assisto televisão, mas eu liguei rapidamente. Minha mãe estava em casa, ela, coloquei a televisão para ela quando ela está lá em casa. Aí eu fui mudar assim, falei, gente, calma aí. É sério mesmo que 3 canais só estão falando de notícias ruins? É sério mesmo? Irmão, eu falei assim, gente, se eu ficasse dependente disso, eu acho que eu ia morrer ali no canto. Porque para que viver? Só que o que eu quero dizer para você, é por isso que os dias são maus. É por isso que eu tenho que observar, sair dessa alienação, desse piloto automático, e começar a perceber o que eu estou fazendo da minha vida. Como eu tenho levado os meus dias? Talvez reclamando, murmurando, xingando. Quantas vezes a gente se distrai brigando? Quantas vezes a gente se distrai discutindo com coisas? Eu não estou aqui menosprezando a sua dor, mas problema mesmo é o que as crianças na África passam. Problema mesmo é o que a Venezuela está passando hoje. E quando eu olho essas notícias, eu falo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O que eu posso fazer para que a miséria acabe na terra? Sendo eu a prosperidade, sendo eu luz desse mundo e sal nessa terra. E eu estava ontem abraçada com a minha filha, e eu beijava ela. Eu falava, meu Deus, tem misericórdia daqueles que estão perdendo seus familiares no mundo hoje. Eu tenho a minha filha comigo aqui, eu estou sentindo o coraçãozinho dela. Eu estou beijando ela, eu estou fazendo um carinho nela. Meu marido está viajando, está chegando amanhã. E esses dias eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero fazer valer a pena a vida que o Senhor me deu, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer amanhã. Mas enquanto eu viver, eu quero viver uma vida relevante. Enquanto eu viver, eu vou viver essa abundância bíblica. Eu vou ser luz desse mundo, sal dessa terra. Ah, Senhor, eu vou ser uma voz profética na minha geração. Eu vou levar esperança onde não há mais esperança. Eu vou levar vida onde há morte. Eu vou levar alegria onde há tristeza. Por isso a pergunta é: o que você tem feito com a vida preciosa que o Senhor te deu? Você está comigo aqui? Antes de perder o caminho, perdemos a percepção. Por isso tenha cuidado. O apóstolo Paulo está falando de consciência. Toda queda começa muito antes do pecado. Primeira oração pede espaço, a palavra pede sabor, a consciência endurece. O coração se acostuma. Você sabe que uma coisa eu tenho feito, Jesus, eu não quero me acostumar com o que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Nós não podemos nos acostumar. Por isso, quando eu falo, pode parecer uma frase clichê, mas eu acredito. Não é só, eu estou indo para o culto. Eu estou indo para o culto. E vai ter milagre, vai ter cura. Quem chegar triste vai sair alegre. Vai ter renovo, porque Jesus está ali. É a igreja se encontrando para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, o Príncipe da Paz. Eu não posso levar de qualquer jeito. Eu não posso levar de qualquer maneira. Meu irmão, a gente precisa ter a consciência que o Espírito Santo não está mais sobre. Ele está dentro de nós, aquele que tem Jesus. Senhor Jesus, que eu nunca perca a consciência que eu sou a habitação do Teu Santo Espírito. Que eu nunca perca a consciência. E quando você estiver na tua casa lavando a louça, cuidando dos filhos, você vai dizer: eu sou morada do Espírito Santo. Obrigada, a tua presença está aqui. O Senhor está guardando os meus. O Senhor guarda meu marido. O Senhor guarda os meus filhos. Tem anjos do Senhor nesse lugar. Quando você estiver no teu carro, indo para o teu trabalho, eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu vou entrar nesse trabalho. Eu sou luz desse mundo. Tudo que eu coloco a minha mão prospera. Tudo que eu coloco meu pé prospera. Porque eu carrego a presença sobrenatural de Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus, joga a tua mão pro céu, dá um glória, faz alguma coisa. Toda queda pública nasce de pequenas distrações privadas. Pare de se distrair.
Quais são as suas distrações? Ei, é tempo. Ah, mas o que eu posso fazer? Quer saber? Agora é que eu vou viver o evangelho dentro da minha casa. Quer saber? Hoje eu vou abraçar o meu cônjuge, meus filhos. Eu vou trazer a presença de Deus para esse lugar. Quer saber? Eu vou fazer tudo com gratidão, com amor, com louvor. Porque essa vida, eu não sei do dia de amanhã. Quantas pessoas morreram e talvez disseram assim: ei, eu vou deixar esse perdão para amanhã. Ei, semana que vem eu te vejo. Ah, semana que vem eu vou abraçar minha mãe e meu pai. Meu irmão, eu não sei qual é a tua história, mas quantas pessoas morreram lá na Venezuela e perderam oportunidades. Mas o Senhor está aqui bradando nesse lugar. Meu irmão, você vai para um outro nível. Você vai começar a valorizar aqueles que estão ao seu redor. Ah, mas o meu marido tem problema, minha mulher, meu irmão, não importa. Quer saber? Eu vou exaltar o nome do Senhor todos os dias. Eu não sei do dia de amanhã. Eu espero a volta dele. Mas enquanto eu viver nessa terra, eu carrego a presença. E essa presença vai se manifestar na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério. Você pode exaltar o nome do Senhor por isso? Levante a sua mão e diga: Senhor, tudo que eu for fazer na minha vida, tudo que eu for realizar é para o louvor da tua glória. Eu vou viver uma vida com intenção, com intencionalidade, com gratidão, com louvor. Porque tu és a razão da minha existência. Eu vou fazer valer a pena o preço que Jesus pagou numa cruz. Preste atenção. Jesus pagou um alto preço numa cruz para a gente viver uma vida medíocre. Jesus pagou um alto preço numa cruz para a gente ficar brigando. Jesus pagou um alto preço numa cruz para a gente andar ansioso, estressado. Ah, mas o dia que eu chegar lá. Ah, mas quando eu tiver aquela promoção do trabalho. Ah, mas quando eu tiver o tal carro, quando eu tiver tal casa, aí sim. Pois é. Ser fiel no pouco e no muito, eu te colocarei. O que eu tenho hoje nas minhas mãos? 5 pães, 2 peixes. O que eu tenho hoje nas minhas mãos? Eu vou ser grato por isso. Eu vou adorar com os meus recursos. Porque não adianta eu ficar só focando no amanhã. Sabe qual é o desafio nosso, queridos? É sermos felizes no processo. Porque todo mundo quer chegar lá. Ser feliz no processo. E às vezes sabe qual que é o processo? O processo e o extraordinário de Deus vai se manifestar no ordinário da vida. Às vezes você vai sentar na mesa, comer com seus filhos, e uma unção poderosa vai estar naquele lugar. Porque você vai estar quebrando um padrão, uma maldição que talvez você viu. Talvez você não teve um pai presente, talvez você não teve uma mãe presente. Você vai estar quebrando esse padrão negativo. E você vai estar vivendo Jesus no chão da vida, no dia a dia. Irmãos, eu estou pregando hoje para mim. Que desafio, gente. Que desafio é viver e colocar presença. Quantas vezes somos guiados e governados pelos nossos impulsos, pela raiva, pelo rancor. A gente recebe 10 elogios e uma crítica. Acabou, quero desistir. Aí você canta: nunca pare de lutar. Esse tom? Vai. Em tempos de guerra, pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de orar.
recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso. Sem demora, o escape e o descanso. Você está entendendo aqui? Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? A pergunta é: como está a sua sensibilidade? Como está a sensibilidade do teu coração hoje? É por isso que nesse mesmo texto a gente ouve sobre sabedoria. O oposto de sabedoria é o quê? Um coração sábio não consegue. Um coração sábio consegue discernir. O imprudente, o insensato é aquele que não tem, ele não consegue enxergar além, ele só vê o seu próprio umbigo. Mais do que nunca precisamos de sabedoria. O insensato vive só o agora, o sábio vive pelo propósito. O insensato pergunta o que eu quero, o sábio pergunta quem estou me tornando no processo. Esse é o sábio. O sábio é aquele que consegue enxergar além. Porque não é inteligência. Está cheio de gente muito inteligente, mas não tem sabedoria. Porque a sabedoria que vem do céu, você consegue discernir tempos e estações. Você consegue perceber aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. A maturidade não melhora apenas respostas, ela melhora perguntas. Por isso que você tem que perguntar: quem estou me tornando? Para onde estou indo? Qual é o propósito em relação a isso? Não é o porquê comigo, mas é para quê? Por isso que quando a gente olha o problema, a dor, muitas vezes nós olhamos somente o micro. Ali a gente tem uma microvisão, uma pequena visão da nossa dor. Mas o Senhor já te viu lá na frente. O Senhor já te viu florescendo, crescendo, sendo testemunha viva. Você só precisa acessar essa verdade e caminhar nessa direção. Eu posso ouvir um amém por isso? Preste atenção. O maior roubo da nossa geração não é o tempo, mas é a atenção. Tudo está chamando a sua atenção. E posso te falar uma coisa: o que você mais contempla, você se torna. O que você mais dá atenção, você se torna. Por isso que tem pessoas que têm uma ferida da rejeição tão forte. Elas pensam na rejeição, elas respiram a rejeição. Quando vai ver, parece que o mundo inteiro rejeita ela. Ela sempre se coloca nesse lugar, porque virou até uma crença. E toda crença é autorrealizável. Por isso que remindo o tempo, o que isso significa? Esse remir o tempo é aquilo que domina a sua atenção, ou seja, forma a sua identidade. Você sempre se torna parecido com aquilo que você tem contemplado. A batalha espiritual da nossa geração acontece na nossa mente. Por isso é um tempo agora que eu tenho que perceber: ei, por que eu estou nessa roda? Por que eu estou nesse ambiente? Por que eu estou ouvindo isso? Por que eu estou assistindo isso? Por que eu estou agindo dessa maneira? Ei! O Senhor está abrindo entendimento, os olhos de pessoas aqui. Porque não basta você vir aqui na frente e falar: eu quero Jesus. Ei, existe uma transformação que precisa existir em você. O meu marido diz: é o crente BGE. Vai lá em casa, o que você tem? Quantas geladeiras? Olha, deixa eu te falar, tem umas 4 geladeiras. Claro que não, é uma pergunta meio óbvia, mas que religião você é? Deixa eu ver. Minha mãe vai na igreja, acho que eu sou evangélico. Pode falar uma coisa? Algo está mexendo aí dentro de você. O que você tem feito? Como você age com as pessoas que estão ao seu redor? Tem gente que é muito simpático com todo mundo, amoroso com todo mundo, mas não consegue viver Jesus dentro de casa. Irmão, não sei por que Deus está me levando a falar sobre dentro do lar.
Senhor está chamando pessoas aqui a níveis mais altos. Jesus está voltando. E aí, o que você tem feito da tua vida? É por isso que o apóstolo Paulo, ele estava instruindo de uma forma muito prática essa igreja. Porque o óbvio precisa ser dito. Não adianta eu sair sorrindo para todo mundo e não estou fazendo o básico, o A e o U dentro do meu lar, da minha casa, da minha vida. O Espírito Santo tem falado muito isso comigo. Eu comecei até academia. Irmãos, eu estou aqui só com a perna, só a graça do bom Deus. Eu nem consegui subir a escada direito também. Sabe por quê? O Espírito Santo tem falado isso comigo. Filha, eu tenho uma grande obra na tua vida, só que você precisa de energia. Você precisa de saúde. Até a doutora Patrícia hoje estava colocando umas vitaminas em mim. B1, B2, B6, B10, vai amém. Por que, queridos? Esses dias eu fiquei pensando até o que eu coloco para dentro de mim. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Somos uma igreja, ei, tem vida aqui nesse lugar. Eu amo o versículo João 10:10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o nosso Deus veio para dar vida e vida em abundância. Eu não acredito que o nosso Deus quer te ver arrastando, miserável, um pobre coitado. Não, Ele quer te ver de pé, erguido, uma mulher sábia, um homem cheio do Espírito. É assim que Deus quer te ver, meu querido. Aplauda o nome dEle bem forte. Ei! Presta atenção. É por isso que você vai declarar agora. Coloca a sua mão na sua cabeça e diga comigo bem forte, com autoridade, com voz, meu irmão. Põe intensidade, põe... Você entendeu, né? Você vai dizer assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Todo pensamento negativo, nocivo, todo pensamento que tem aprisionado a minha mente, nessa noite, eu cancelo na autoridade do nome de Jesus. Saia! Sai agora, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus, aplaude o nome do Senhor. Toda a vida está sendo governada por alguma coisa. Não vos embriagueis com vinho. Paulo não está falando apenas do vinho em si, ele está falando de influência. Diga comigo, influência. O que tem influenciado a sua vida? Todo mundo vive cheio de alguma coisa. Você está cheio do que hoje? De amargura? De ansiedade? De estresse? De medo? O que você está cheio? Outros estão cheios de culpa. Outros cheios de orgulho. E a pergunta é, nunca é, aliás, você está cheio? A pergunta é, cheio de quê? Cheio do quê? Ser cheio do Espírito é viver debaixo do governo de Deus. O que tem governado a tua vida? Faça uma reflexão comigo. Qual o pensamento que mais paira na sua mente todos os dias? Para pensar um pouquinho. Ao que eu sou profeta, já vou até falar, hein? Alguns estão assim: dinheiro, conta para pagar. Olha os homens olhando para mim aqui, ó. Eis que sou profeta. Algumas mulheres vão dizer assim: esse marido que me dá raiva. Ó Deus falando. Quantos? Às vezes o teu marido governa a tua vida. Você sabia que você está deixando o governo na mão do teu marido? Você pensa nele, você tem raiva dele, você...
Pode falar uma coisa? É sério mesmo, você vai dar poder para as pessoas tirarem a tua paz? É sério mesmo que a tua esposa, o teu esposo, as pessoas têm poder para tirar a tua paz? Então ela não é tua, querido. Pessoas, circunstâncias, problemas não vão tirar a nossa paz. Quem está comigo entendendo aqui? Porque quem governa a minha vida, a sua vida, vai ser Jesus Cristo. Eu quero profetizar isso. Levante a sua mão. Eu declaro em nome de Jesus. O nosso coração é inclinado para o Senhor. Em nome de Jesus eu declaro. Em nome de Jesus, estabeleça o teu governo na vida de cada um que está aqui agora. Jesus, estabeleça o teu governo no coração de cada um. Eu repreendo toda distração agora, em nome de Jesus. E eu declaro homens governados pelo Espírito, mulheres governadas pelo Espírito. Quem crê, levanta a mão e dá um glória a Deus. Meu Deus, você acha que o Espírito Santo só quer te visitar? É? Fazer uma visitinha. Ele quer governar você. O Senhor não quer te melhorar, Ele quer transformar a tua vida. Por isso, quando a gente lê no grego, o Espírito Santo, preste atenção. Quando a gente lê no grego, o verdadeiro significado diz: continuem sendo cheios. Ou seja, não é só um culto. Aí eu vou no culto para ser cheio. Não é uma conferência, tudo isso faz parte. Não é uma experiência somente, é uma vida toda. Por isso, meu irmão, quanto mais o tempo passar, eu quero mais me apaixonar por Jesus. Porque uma vida é uma construção. Tudo isso faz parte do combo. Mas eu não posso ir para uma conferência, ser cheio do Espírito e depois sair de lá no dia seguinte e esquecer tudo que eu vivi. Assim como eu tomo banho todos os dias, alguns tomam, né? Assim como eu escovo o dente todos os dias. Assim como eu me alimento todos os dias, eu preciso me alimentar com a palavra, gente. Eu preciso distrair, desligar as distrações e focar na palavra. Porque dessa forma, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como que eu confio em Deus, tendo fé nele? É por isso que eu preciso me inclinar para a palavra. É por isso, meu irmão, que eu me recuso a faltar num culto. Eu me recuso. Eu não estou dizendo que você não pode. Sabe, nós temos vários cultos na nossa igreja, mas o que eu quero dizer para você, eu quero despertar isso em você. Eu lembro quando eu falei para o meu marido, nós estávamos conversando sobre isso. É inegociável a igreja do Senhor. Porque aqui eu sou alimentado, aqui eu uno a minha fé com a fé da minha irmã. A gente ora, a gente vê as estruturas do inferno sendo destruídas. O mundo pode desabar, mas eu sei que Ele virá resgatar a sua igreja. Ele é a minha esperança. E quando eu estiver na eternidade, não vai ter lágrimas, vai ter choro. Não haverá. Ele é a resposta. É por isso que nós somos a igreja. Levanta sua mão para o céu e diga: eu sou a resposta. Porque eu carrego a presença do Espírito Santo. Se você puder, olha para quem está do seu lado e diga: você é a resposta. Diga: você carrega o Espírito. Você carrega a resposta. Meu Deus. E para terminar, como reconhecer uma pessoa cheia do Espírito? Paulo responde: não pelos dons, apesar que os dons fazem parte, mas pelos frutos. A primeira marca, a boca cheia da adoração. Abriu tua boca? Abre para profetizar. Abriu tua boca, abre para abençoar. Abriu tua boca, abre para edificar. Abriu tua boca, abre para construir. Você está com uma vontade de xingar, aquela vontade de murmurar. Senhor, eu te louvo. Eu
te agradeço, eu te exalto. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Eu vivo pelo que eu creio. Eu creio no Senhor Jesus. Pare de espalhar medo, de viver reclamando. Sua boca começa a produzir esperança. Quem é cheio da presença muda até o jeito de falar. A segunda marca é um coração cheio de gratidão. Dando graças. Gratidão não é negar, queridos, a dor. É não permitir que a dor conte a história da sua vida. Quem vive reclamando revela quem governa seu coração. Quem vive agradecendo revela em quem tem colocado a sua confiança. Porque a pastora Michele falou sobre isso. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Você entra no trabalho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você sai do trabalho, o Senhor é meu pastor e nada vai faltará. Você abre a geladeira, o Senhor é meu pastor e nada vai faltar nessa casa. Ah, meu irmão, eu falo até com dinheiro, oro pelo dinheiro. Dinheiro abençoado está se multiplicando na minha vida, na minha casa, na minha família. Acho que o diabo até desanima. Ele só olha a minha cara logo pela manhã. Ele fala, ixi. Quem está entendendo o que eu quero dizer? E eu termino dizendo que a terceira marca são os relacionamentos marcados pela humildade. Sujeitai-vos uns aos outros. O maior milagre do Espírito não acontece no culto, por incrível que pareça. Acontece no caráter. É fácil parecer espiritual diante de Deus. O desafio mesmo, queridos, é permanecer espiritual diante das pessoas. Ui, Jesus. É por isso, tem gente que não gosta da igreja. Mas aqui nessa troca, apesar que a gente super se identifica que as duas são sanguíneas, né? Então a gente olha uma para outra, parece que a gente traduz, que somos muito parecidas. Mas é a diferença. As nossas diferenças os conectam. As nossas diferenças os lapidam. As nossas diferenças. Eu sou mais enérgica, talvez o outro ali é mais quietinho, mas isso é ser igreja. Tem até o Ministério Beauty que me ajuda a ficar bonita assim, irmãos, que eu não sou sou arrumadinha. Até o Ministério Beauty me ajuda, porque todos nós fazemos parte do corpo. Para que isso aconteça, você faz parte dessa história. Eu posso ouvir um amém por isso? Você faz parte dessa história. Por isso, como que eu sou cheio do Espírito? Dessa forma, minha conclusão ei, presta atenção. Paulo não manda fugir de Éfeso. Não, ele não manda. Ele manda viver diferente dentro de Éfeso. A cultura lá fora não vai influenciar a igreja. Ao contrário, a igreja vai continuar avançando. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Cante! Ele virá. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Cadê a igreja viva do Senhor aqui? Preste atenção, olha para mim aqui. Vou te contar uma coisa, uma frase, para você nunca mais esquecer. Ei, na boa, vai ser feliz com Jesus. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Vai ser feliz com Jesus. Eu sei que está difícil, os seus problemas, as lutas. Ei,
Começa a sorrir mais. Começa a levar a vida com mais leveza. Vai ser feliz, porque a semente que você lança hoje, ela frutifica. Começa a lançar semente de louvor. Começa a lançar semente de gratidão. O que você vai colher? Mais motivos para agradecer. Muda a semente e você vai mudar a colheita. Amém, querido? Faz assim: eu agarro a palavra da fé. Coloca essa palavra no coração. Faz: eu agarro a palavra da fé. Eu agarro a palavra da fé. Ela vai frutificar na minha vida, na sua vida, abundantemente, mas em nome de Jesus. Nós agora vamos fazer a oração mais importante dessa noite, mais especial. Coloque a mão no seu coração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu quero viver na altura da tua palavra, com sabedoria, com discernimento. Eu me lanço nos teus braços de amor. E eu, meu Deus, que me desviei dos teus caminhos, nesta noite eu volto para os teus braços de amor, e eu nunca mais sairei daqui. Em teu nome, amém. Quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Ou você que está voltando hoje para os caminhos do Senhor? Eu vou contar até 3 e você vai levantar a mão onde você estiver aqui, sem constrangimento. 1, 2, 3, levante a sua mão. 1, 2, 3, levante a sua mão. Vamos, levante a sua mão. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que está voltando para o Senhor. Sim, aplauda o Senhor. Aleluia.